Malala, a menina que queria ir para a escola, por Adriana Carranca. Este é um resumo dos primeiros 4 capítulos do livro. Adriana Carranca é a jornalista que recebeu a missão de ir para o Vale do Swat, no Paquistão, onde vivem os Pashtuns, como Malala, um lugar com campos verdejantes e cercados de montanhas gigantes que a neve pinta de branco quase o ano todo, onde livros eram proibidos e no caminho para a escola havia muitos perigos. Num passado não muito distante, o Swat foi habitado por príncipes e reis, como nos vales encantados dos contos de fadas, só que de verdade. Então fui visitar o Miangu Adnan Aurangzeb, mas agora ele é um ex-príncipe. A Grand Trunk Tour é uma antiga rota de comércio por onde trafegam coloridos caminhões típicos do Paquistão. No alto das montanhas e para lá das curvas, onde a estrada encontra a nascente do rio, fica Mingora, onde nasceu Malala. Soldados nos pararam, eles controlam a entrada e há muitos nas ruas. Esperei enquanto Ejaz mostrava a carta do comando do exército que nos autorizava a entrar. Na casa de Sana, onde fiquei hospedada, conheci os Lashkars, moradores que haviam formado uma milícia armada para salvaguardar o vilarejo dos perigos. Viviam muitas pessoas na casa, que era simples. Não importa quanta gente, a família toda mora na mesma casa e todos ajudam. O chefe da família é Mohib ul Haq, de 85 anos, pai de Sana, que contava histórias depois de comermos chapates para todos irem dormir. O pequeno gigante que morava numa abóbora e um dia comeu tanto pão que ficou cheio de gases e explodiu a casa com um pum. Malala nasceu e cresceu entre os corredores e carteiras da escola Kushal, do professor Ziauddin Yousafzai, seu pai. A chegada de um menino é motivo de festa, enquanto a de uma menina não é sequer anunciada. Criadas para casar cedo, quando adotam o nome da tribo do marido, Malala não conheceu essa distinção. Pai e filha tinham uma relação muito especial. Enquanto as mulheres não podiam sair de casa, Malala ia para todos os lugares com Ziauddin e participava das conversas, e seu pai gostava muito de sua opinião. Ela lia muito, principalmente Harry Potter e Crepúsculo, seus livros favoritos durante a guerra, e o menino mágico tinha o poder de levá-la bem longe, onde se divertia e estava segura. Gostava muito de estudar e tirava as maiores e melhores notas da escola. Criou a Assembleia dos Direitos dos Alunos. Capítulo 5. Quando a noite caía e o vale escurecia, Ziauddin acendia o lampião e lia poemas para Malala, uma forma de esquecerem as ameaças. Às vezes sentia medo e chorava baixinho, mas lembrava que seu nome era de uma heroína, Malala de Maiwand. Não gostava muito de usar o hijab, mas achava lindo os véus coloridos e estampados. Serviam também para esconder livros. Sempre fazia um caminho diferente para ir à escola, e quando passava um homem muito barbudo, apressava o passo, porque quem proibiu as meninas de ir à escola tinha costume de ter barba longa. Talibã significa estudante na língua de Malala, mas não gostavam de estudar. Acontece que quando eram meninos pequenos, não puderam estudar. Foram tirados cedo de suas famílias e também viviam numa região muito pobre. Quando os soviéticos invadiram em 1978, na Guerra Fria, seguindo as regras do chefe Mullah Omar, nunca haviam aprendido a ler e escrever, só lutar. Quando expulsaram os soviéticos do Afeganistão, começaram a fazer coisas terríveis. Proibiu mulheres saírem de casa sozinhas e as meninas de estudar. Era 2007 e Malala logo faria 10 anos, quando os homens desceram as montanhas e chegaram ao vale. Eles circulavam mascarados na traseira de picapes, aterrorizando crianças e adultos. Vigiavam os arrozais armados com lançadores de foguetes e passaram a destruir tudo que lembrasse o passado. A família do príncipe do Swat teve de fugir. O Palácio Branco foi abandonado e eles explodiram até as estátuas de Buda, dos tempos em que o Vale do Swat era parte do reino budista de Gandhara. Os homens destruíram computadores, câmeras fotográficas e aparelhos de TV, vídeo, DVD e som. Tomavam-nos das casas e com eles faziam enormes fogueiras nas ruas.
Tudo na cabeça deles era haram, que é pecado. E Malala já não podia assistir a seu programa preferido, O Garoto dos Meus Sonhos Virá Casar-se Comigo, nem cantarolar sua música favorita, Meharam, Meharam. Acontece que os homens barbudos das montanhas mandaram fechar até as lojas de música. Fazle Hayat era seu nome, mas ele gostava de ser chamado de Fazlullah. Era um sujeito esquisito, de dentes centrais separados, mas cabelo e barba juntos, a ponto de não saber onde começa um e termina o outro. Quando começava, varava noite dando sermão, tanto que ganhou o apelido de Mullah Hatio. Seus homens explodiram a usina de energia e o vale mergulhou na mais profunda escuridão. Radinhos a pilha eram a única diversão, mas só se podia ouvir a voz de Fazlullah, e ele dizia coisas apavorantes, que traziam pesadelos e tiravam o sono das meninas. Seus discursos ecoavam por todo o vale como os trovões de uma tempestade que se anuncia. Foi pelo rádio que ele mandou noticiar que as meninas estavam proibidas de ir à escola. Ziauddin estava determinado a não deixar a escola Kuchal fechar. Ele decidiu que todos deveriam saber o que estava acontecendo no Vale do Swat e começou uma campanha. Como o Talibã se atreve a tirar meu direito à educação? Discursou Malala, ao lado do pai, em setembro de 2008. Foi sua primeira aparição pública. Ela tinha 11 anos. Malala sabia que no Corão está escrito que todos devem buscar conhecimento. Então, lembrou-se de como é importante conhecer as letras e os livros. Malala começou a escrever um blog. Por segurança, escolheu um pseudônimo, que é um nome fictício. O blog de Gul Mackay era publicado em Urdu no site da rede de rádio e televisão BBC da Grã-Bretanha. O primeiro post começava assim: Estou com medo. Mas Malala era uma menina muito corajosa, porque ter coragem não quer dizer não ter medo, mas enfrentar os medos que a gente tem. E todo mundo tem medo de alguma coisa, não é? Todos conheceram a tragédia do Swat e o drama das meninas por causa do blog da Malala. O governo do Paquistão havia prometido proteger as escolas e o exército enviou soldados ao Vale do Swat para lutar contra os talibãs. Todos ficaram muito felizes por acreditarem que a paz voltaria a reinar. Mas logo vieram as bombas e o fogo da artilharia. Malala tinha sonhos terríveis. Depois, já não conseguia dormir. Era arriscado manter a escola aberta, pois o prazo que os talibãs haviam dado para que fechassem todas as portas em Ningora, cidade da Malala, se aproximava. Se descumprissem suas ordens, os terroristas ameaçavam mandar as escolas pelos ares. Então, no último dia do prazo dado pelos talibãs, a escola Kuchal também fechou. Ziauddin decidiu levar a família para passear alguns dias fora do Swat, onde havia paz. Sem conseguir se adaptar à mudança, Ziauddin decidiu voltar para casa com sua família, embora muitos estivessem fazendo o caminho contrário. Encontraram a situação ainda pior. A educação das meninas continuava banida, e Malala se entristecia em ver o uniforme, a mochila e o estojo de geometria no canto sem uso. Ela sentia a falta da escola e até das discussões com as colegas de classe, mas o Talibã havia ordenado que as meninas já não saíssem. Durante meses, elas ficaram presas dentro de casa. Malala escrevia tudo no blog, onde podia ser livre. Certo dia chegou a notícia de um acordo de paz. Todos foram para as ruas comemorar. O acordo de paz reacendeu suas esperanças e por um momento as pessoas voltaram a ser felizes, apesar das incertezas. Só que não demorou até a violência voltar. Mais de 2 milhões de moradores, quase toda a população do vale e arredores, deixaram suas casas. Todos fugiram, abandonando tudo para trás, e o Swat virou um vale fantasma. Os Yousafzais também tiveram de partir, dessa vez por um longo tempo. O pai prometeu que tudo ficaria bem logo e eles voltariam para casa, mas as notícias do Swat não eram nada boas e esse dia nunca chegava. Até que chegou. O exército do Paquistão conseguiu expulsar os talibãs do vale e eles voltaram para seus esconderijos nas montanhas. A guerra acabou e a família finalmente pôde voltar para casa. Só que o Swat já não era como antes. Malala encontrou a cidade vazia, o mercado fechado, as casas abandonadas, muitas delas destruídas. E adivinha que lugar ela quis visitar primeiro? A escola.
mas lá encontrou tudo de pernas pro ar. A placa da escola Cuchal estava jogada no chão, havia carteiras quebradas, pichações, paredes destruídas, outras com marcas de tiros. Aos poucos, porém, a vida foi voltando ao normal. As escolas reabriram as portas quando tinham portas. Muitos meninos e meninas passaram a estudar em tendas, ao pé das árvores, no meio dos escombros, usando tijolos como cadeiras. As lojas de música e as barbearias reabriram e os moradores desenterraram aparelhos de TV, DVD e som que tinham escondido debaixo da terra. Com os talibãs longe, Zia Aldin revelou que Malala era a menina blogueira. Ela ficou muito famosa. Eu tenho direito à educação, eu tenho direito de brincar, eu tenho direito de cantar, eu tenho direito de falar, disse Malala a uma rede de TV internacional. Suas palavras foram ouvidas em todos os cantos do mundo. Por seu ativismo, Malala ganhou prêmios e conseguiu benefícios para as escolas da região. Em dezembro de 2011, Malala recebeu o Prêmio Nacional da Paz. Na cerimônia, revelou que já não queria mais ser médica, mas formar um partido político para defender a educação. A menina de jeito doce, mas fala assertiva, desafiava frequentemente os homens que tinham proibido as meninas de ir à escola, às vezes expondo-os ao ridículo. Num território onde as mulheres tinham sido silenciadas pelo terror, Malala havia cruzado um limite perigoso. Para os sisudos homens das montanhas, ela estava indo longe demais. Vamos matá-la, se não se calar, prometeram eles de seus esconderijos no Vale da Morte. Muitos dias e noites se passaram, e muitas histórias me contaram. Naquele dia, 9 de outubro de 2012, uma terça-feira ensolarada, foi assim que aconteceu. Cada uma em sua casa, as alunas da escola Cuchal acordaram cedo, rezaram, tomaram café da manhã, vestiram o uniforme azul marinho e o chaual branco e foram para a escola. Naquela manhã, as meninas entraram um pouco mais tarde, às 9 horas e não às 8h15, como de costume, pois aquele era o segundo dia de provas finais da escola Cuchal. Ao final da prova, as meninas foram liberadas mais cedo do que de costume, às 11h30 e não às 1h30. Elas estavam aliviadas com o fim de mais um dia de provas, e Malala parecia feliz por ter ido bem. Hoje o teste foi muito difícil. Nós estudamos até tarde ontem à noite, agora vamos brincar. Como sempre faziam, as duas dividiram o lanche, arroz feito pela mãe da Rida. Malala adorava o arroz da mãe e sempre me pedia que trouxesse 2 colheres, ela me disse. As meninas do Sawat, aliás, adoram arroz e comem com tudo, a toda hora e de todo tipo, colorido, apimentado ou chinês. O motorista, Usman Ali, estacionou o Dina na frente do portão sem placa da rua Iaia, uma viela enlameada por onde as meninas entravam e saíam com alguma discrição. Como Malala tinha se tornado famosa, o exército oferecerá proteção especial a Ziauddin, que recusou. Uma escola não é lugar para armas, ele dizia, mas havia outro motivo. Ziauddin não confiava nos soldados. A escola ficava a menos de 1 quilômetro da casa onde viviam os Yousafzai, mas Malala, por segurança, passou a usar o transporte escolar. Usman Ali buzinou, anunciando que o Dina iria partir. Kainat sentou-se primeiro, mais ao fundo, Shazia veio em seguida e ocupou o lugar ao seu lado. Malala e Moniba se despediram de Rida, que foi embora de carro com o pai, e correram para o Dina sentando-se nessa ordem. Kainat abriu o livro de Urdu para ver se tinha respondido corretamente sobre a data de nascimento do poeta Mirza Asadullah Khan. Ao seu lado estava Shazia, depois Malala e Moniba. Malala brincava com as palavras criando tapês. Como sempre, ela fazia piadas, sorria e se divertia com as outras meninas. Distraídas, elas não repararam quando o Dina brecou abruptamente cerca de 300 metros após entrar na rua Sharif Abad. 2 homens em uma motocicleta tinham feito sinal para que Usman Ali parasse. Um deles desceu da moto e se aproximou, perguntando se aquele era o ônibus que levava as alunas da escola Cuchal, embora o nome estivesse pintado em letras garrafais na velha carroceria, desconjuntada pelo uso e já corroída pela ferruagem.
Em seguida, o homem pulou na traseira do Dina. Qual de vocês é Malala? Perguntou. Seu tom era grave, embora não tivesse exatamente esbravejado. Na mão direita, ele tinha o dedo no gatilho de uma pistola. Seu nome, soube-se mais tarde, era Ataúla. E, como a maioria dos homens das montanhas, ele não tem sobrenome nem conhece a idade exata, mas estima-se que estava na casa dos 20 anos. Soube-se ainda que cumpria ordens do mais temido comandante dos talibãs, o Barba Assas, o Mullah Rádio. Ao ouvir seu nome na voz do estranho, Malala tinha se virado intuitivamente na direção dele. Era a única entre as meninas que não tinha o rosto coberto pelo chal. Então ele atirou 3 vezes. O primeiro tiro atingiu Malala. A segunda bala perfurou o ombro de Shazia e foi parar no braço direito de Kainat. Outro tiro feriu a mão esquerda de Shazia. Os bandidos fugiram de moto por uma viela e desapareceram. Com o rosto encharcado de suor e os olhos esbugalhados, o motorista grudará a mão na buzina e o pé no acelerador. Assim, iam abrir um caminho para o Dina passar em direção ao Hospital Central de Saidu Sharif. Enquanto o drama se desenrolava no centro de emergência, Zieldin foi avisado. Malala, Malala, você está bem? Você pode me ouvir? Sou seu pai, perguntava Zieldin ao encontrar a filha desacordada. Mas Malala já não podia ouvir. Ela está bem, doutor? Ela vai sobreviver? Por favor, me diga, minha filha vai sobreviver? Repetia Zieldin. O médico que atendeu Malala naquele dia, Mohamed Ayub, é seu nome, me confessou mais tarde que o hospital não tinha condições de salvá-la. Era um hospital muito simples e o único do Vale do Swat. Àquela altura, a notícia já tinha se espalhado e todos pediam pela vida de Malala. Então, o todo-poderoso comandante das Forças Armadas do Paquistão, general Asaf Parvez Kayani, mandou um helicóptero no Vale do Swat para resgatá-la. Ela foi transferida para o Hospital Militar de Peshawar, a capital da província de Khyber Pakhtunkhwa. Na sala da unidade de tratamento intensivo, o rosto de Malala perdia a cor e o brilho. Era perto de meia-noite quando Malala mergulhou em um sono profundo, tão profundo que o seu coração quase parou de bater. O corpo frágil por fim se rendia ao tiro. Capítulo 10. Foi esse tiro que me levou ao Vale do Swat. O clima depois do atentado ainda era de medo. Por causa disso, as alunas da escola Kuchal tinham sido orientadas a não conversar com estranhos. E eu era uma estranha naquele lugar. Mas as meninas do Vale do Swat sempre foram muito corajosas. Então, vendo que eu era apenas uma jornalista, bolaram um jeito de falar comigo, passando-me bilhetes escondidos. Em um dos bilhetes havia 3 endereços. O inverno se aproximava e o clima começava a mudar. Minha viagem estava chegando ao fim e eu ainda tinha uma missão: ir até aqueles endereços misteriosos que as colegas de Malala haviam me passado. Jazia me recebeu com um sorriso tímido. Ela tinha acabado de sair do hospital, depois de um mês de internação para tratar os ferimentos no ombro e na mão. Shazia ainda não conseguia dormir bem quando nos encontramos, por causa das más lembranças, que demoravam a passar, mas já tinha outros sonhos. 3, para ser exata. O primeiro era voltar a estudar, o segundo, tornar-se médica, e o terceiro, ajudar outras meninas a ir para a escola. Não eram sonhos tão fáceis quanto para muitas crianças que podem ir à escola todos os dias. Não deveria ser assim, mas ir para a escola continuava sendo perigoso no Vale do Swat, e depois do atentado, o exército decidiu que Shazia só voltaria a estudar acompanhada por soldados. Já imaginou? Ora, pensando em como a vida das meninas no Vale do Swat é difícil e em como eu sou privilegiada por ter frequentado a escola. Sem que isso representasse qualquer perigo, embora as coisas não sejam assim para muitas crianças também no meu país. Pensativa, segui meu caminho até o segundo endereço escrito no bilhete, 1 quilômetro adiante, pelas vielas de muros altos tão típicas do Swat. Assim que dobrei a última esquina, depois de um campo de areia onde meninos jogavam cricket, encontrei 2 policiais fortemente armados. Acho que eles se assustaram mais comigo do que eu com eles. Antes de perguntar-lhes qualquer coisa, espiei pela fresta da porta entreaberta e reconheci Kainat, de pele muito branca e bochechas rosadas, com as primeiras espinhas da adolescência que em nada reduziam sua beleza.
Desde o atentado, Kainat quase não colocava o nariz para fora, sentia-se deprimida e entediada em suas próprias palavras. No dia em que tudo aconteceu, Kainat ficou tão apavorada que se recusou a descer do Dina e obrigou Usman Ali, o motorista, a levá-la para casa, mesmo ferida. Ao vê-la chegar com a roupa suja de sangue e tremendo, o pai teve um ataque nervoso e quase foi parar no hospital com ela. Ficou tão preocupado com a segurança da filha que nunca mais a deixou sozinha, apesar da presença dos 2 policiais que vigiam a porta dia e noite. Embora não tivesse voltado para a escola, Kainat fazia questão de continuar estudando, com a ajuda do pai, do professor, do fundamental. Temia que o homem que atirou nela, em Jazia e Malala, voltasse para garantir que jamais fossem para a escola de novo. Mas algo de mágico havia acontecido. Por causa desse incidente, tomei coragem para lutar por educação. Se for para a vontade de Deus, ninguém vai me impedir de realizar meus sonhos, Kainat me disse. Ao fundo ecoava da torre da mesquita o último chamado para a reza do dia. O Corão diz que a educação é compulsória para meninos e meninas. Talibab quer dizer estudante, ela lembrou. A educação nos afasta de males e demônios e nos leva na direção certa. O que eu gosto muito em Malala é que ela continuou brigando e insistindo em advogar por educação, mesmo sabendo que corria riscos. Admiro o seu jeito. Isso nos dá coragem para prosseguir, disse Kainat enquanto me mostrava fotos da amiga que guardava em um velho computador. Ao final, Kainat me fez um pedido. Diga às meninas de todo o mundo que se tornem Malalas e lutem por educação até que todas possam ir para a escola. No passado, Kainat acompanhava sua mãe no trabalho e surgiu daí o desejo de se tornar médica, assim como Shazia ainda sonha e como Malala sonhou em ser um dia. Medicina é uma das poucas profissões que as mulheres podem exercer no Sawat. As outras oportunidades ainda são dadas somente aos homens. É por isso que quase todas as meninas do Vale sonham em ser médicas. Havia ainda um lugar a visitar, e em meu último dia no Vale do Sawat fui procurá-lo. No fim da rua, dei de cara com um homem armado. Ele vigiava atento uma casa de muro alto e portão cinza e tinha ordens para não deixar ninguém entrar. Ainda não sei como o convenci. Usando a arma para me apontar o caminho, ele abriu o portão e deixou que eu entrasse. Não pensei 2 vezes, girei a maçaneta. A porta não estava trancada. Era o quarto de Malala, mas ela não estava lá. E encontrei um ambiente vazio e frio. Malala ainda dormia um sono profundo, agora em um lugar bem distante dali. Um hospital em outro país, onde se recuperava do tiro. Ninguém sabia se voltaria a acordar um dia. Antes de sair, girei os olhos pelo cômodo mais uma vez e uma linda foto me chamou a atenção. Malala com o pai, o professor Ziauddin, que a ensinou a gostar tanto da escola. A viagem de volta para casa seria longa. Na estrada, eu recordava as aventuras que vivi e me lembrei de quando ouvi no rádio a ameaça para que jornalistas não viajassem ao Vale do Sawat. Agora salvo, liguei o rádio do carro e ouvi outra notícia. Dessa vez, uma boa notícia. A de que Malala havia acordado do sono. Ela estava em um hospital para tratamento de feridos de guerra. Ficava na Inglaterra. Tinha sido transferida para esse hospital enquanto dormia. Ao acordar, percebeu que estava sozinha em um lugar estranho. Tinha dificuldade para respirar e já não podia sorrir. A bala tinha ferido o lado esquerdo de seu rosto delicado. Por um instante, Malala ficou triste ao se olhar no espelho, mas logo voltou a se sentir feliz, porque estava viva. O pai, a mãe e os irmãos viajaram para a Inglaterra e seu reencontro foi muito emocionante. Enquanto Malala dormia, sua vida mudou, e o mundo mudou um pouquinho também. Com o atentado, os homens das montanhas pretendiam calar Malala, mas o feitiço virou contra os feiticeiros. No lugar disso, eles fizeram com que sua voz se tornasse ainda mais forte. Malala passou a ser ouvida nos 4 cantos e fez novos amigos no mundo inteiro. Todos acenderam velas e fizeram vigília por sua recuperação. Malala ficou 4 meses internada e passou por 4 cirurgias. Adivinhe qual foi a primeira coisa que Malala pediu que levasse para ela no hospital quando acordou? Livros. Devagarzinho ela começou a ler e a escrever. Já respirava melhor e aos poucos voltou a falar e a ouvir.
Ela emocionou o mundo com um discurso feito na ONU. Sua luta pela educação das meninas ganhou atenção global e milhares de pessoas se uniram a ela. Malala recebeu doações para ajudar milhões de meninas e meninos que ainda estão fora da escola. Ela entrou para a lista das 100 pessoas mais influentes do mundo e se tornou a mais jovem ganhadora do Prêmio Nobel da Paz. 5 meses e 10 dias depois do tiro, Malala estava de volta à sala de aula e disse: "Eu realizei um sonho. Penso que é o momento mais feliz da minha vida porque estou voltando para a escola. Hoje eu tenho meus livros, minha mochila e vou aprender. Eu quero aprender sobre política, sobre direitos sociais e sobre a lei. Eu quero aprender sobre como posso mudar o mundo." Ela disse em seu primeiro dia de aula, o primeiro dia do resto de sua vida. E Malala voltou a sorrir, porque continuava sendo apenas uma menina que queria ir para a escola.